Olá, eu sou Jefferson Barbosa. E eu sou Juliana Matos. E hoje, na abertura do nosso especial de ficção científica, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da ficção científica, esse gênero tão especial pra gente. Com as grandes descobertas e invenções que vieram com a era industrial, o ser humano foi levado a especular e a criar um novo tipo de ficção, que poderia nos trazer um futuro promissor ou catastrófico, de acordo com o olhar do autor. Então, a ficção especulativa, que é também um termo pejorativo utilizado pelos acadêmicos que não gostam desse tipo de ficção, é a ficção que aborda esse tipo de gênero que especula um futuro diferente, visões diferentes do mundo que a gente vive. Então a ficção especulativa ela aborda 3 gêneros em especial, que é a fantasia, o horror e a ficção científica, que é do qual a gente vai falar. Então, a ficção científica é uma forma de ficção desenvolvida no século XIX que trabalha principalmente com os impactos da tecnologia e da ciência na sociedade. E esta ciência, essa evolução tecnológica, ela pode tanto se pautar em aspectos verdadeiros quanto questões criadas por esse autor. E o enredo, então, a ação, ela se pauta em um leque bastante amplo, como, por exemplo, viagens ao espaço, um tempo relativo ao nosso, existência de vida extraterrestre, viagem ao centro da Terra, universos paralelos, dentre um vasto campo realmente que tem dentro desse gênero. Mas também a ficção científica ela não engloba apenas a ciência, digamos, mais exata. Ela engloba outros campos da ciência, um tanto mais experimentais e também das áreas mais humanas, como psicologia e essas outras coisas. O termo ficção científica em inglês, comumente ele é abreviado para sci-fi e em português geralmente é ficção científica. Como qualquer outro gênero literário, a ficção científica também tem o seu marco histórico, que é um livro que caracteriza o surgimento do gênero e nesse caso é considerado Frankenstein ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, que foi escrito ainda em 1817 e carrega as principais características do gênero. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Na história, então, nós temos um doutor louco, Victor Frankenstein, que tenta dar vida a um ser humano composto de várias partes, assim, já mortas. Então é a primeira vez que a gente se depara, então, com um cientista maluco, todo o avanço da ciência, então, mudando a sociedade dessa forma. Depois de Mary Shelley, que é considerada a mãe da ficção científica, vieram Júlio Verne, ainda no século XIX, com suas viagens fantásticas à Lua, ao centro da Terra e ao fundo do mar. E posteriormente, no final do século XIX, nós tivemos H.G. Wells com invasões extraterrestres, viagem no tempo e homens invisíveis. Entretanto, nesse período, a ficção científica ela não era um gênero consciente de si próprio. Não era algo que era estabelecido e classificado como ficção científica. Foram apenas depois, em 1926, que surgiu o termo ficção científica, ou mais especificamente scientification, ou no caso, cientificação, que foi uma criação do Hugo Gernsback para sua revista Amazing Stories. Então, no século passado, nessa época, que o gênero ficção científica ele ganha maiores proporções e impacto no mundo literário. Então, através das publicações dessas revistas pulp que nós temos este efeito. Por conta disso, então, vários autores passaram a se inserir nessas publicações. Outro fato que também ajudou a dar grande notoriedade para o gênero de ficção científica foi a inserção de autores que não publicavam, que não eram o seu perfil principal, mas que também passaram a publicar ficção científica. Como, por exemplo, C.S. Lewis com sua trilogia cósmica, o Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo e o Kurt Vonnegut. Então, a partir do século passado, com o surgimento do cinema, a ficção científica encontra um novo instrumento no qual ela poderia esvaziar o seu potencial literário.
Por exemplo, no curta famoso A Viagem à Lua, do francês Georges Méliès, lançado em 1902, que é inspirado basicamente em obras de ficção científica que eram muitas famosas naquela época, que é Da Terra à Lua, do Júlio Verne, e Os Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells. Então, a partir desses curtas, a ficção científica se desenvolveu de forma significativa, chegando até o clássico Metrópolis, lançado em 1927. Foi naquela época, então, a produção mais cara do cinema e é um dos grandes marcos, então, do expressionismo alemão e um dos marcos da ficção científica. O roteiro do filme é baseado num livro da Thea von Harbour e o filme continua atual e significativo. E atualmente, então, o gênero ficção científica tornou-se extremamente acessível, alcançando a ampla massa, deixando, então, de ser algo restrito àquela parte da sociedade nerd supostamente intelectualizada, é algo assim realmente restrito, alcançando então vários mecanismos então de publicação, como por exemplo HQs, os filmes, livros, tornando-se inclusive um gênero bastante lucrativo. Então é isso, esse foi uma breve relato sobre a história da ficção científica e sobre a importância dela e o surgimento dela no nosso período, e para mostrar que é um gênero que hoje acessa realmente as grandes massas, que as pessoas procuram, e o nosso papel aqui é ajudar você que tem algum desgosto com esse gênero, ou você que já é fã, mas não tem conhecimento de algumas obras. Então por isso que a gente está fazendo esse especial, para indicar para você, seja filmes, seja séries, mas principalmente livros, sejam clássicos, atuais, contemporâneos ou nacionais de ficção científica. Então eu espero que você goste do nosso especial. A gente também vai ter outros 2 vídeos teóricos falando sobre as eras da ficção científica e a diferenciação entre ficção científica hard e ficção científica soft. Então eu espero que você goste muito do nosso especial. Compartilhe com seus amigos para ajudar na nossa divulgação e não deixe de se inscrever. Obrigada, até mais. Até!